Bueno, moi boas tardes. Como levamos algúns minutos de retraso e isto xa decía que íbamos a acabar aquí xa na verbena, fixen varias presentacións do profesor Antonio Nóvoa e vou a utilizar a máis breve e resumila aínda máis para deixarlle a ele o tempo e máis que non marchemos daqui xa moi de noite. En primeiro lugar, moito obrigado por este congreso e por darme a honra de presentar a unha autoridade académica e científica como é o profesor Antonio Nóvoa. E, ademais, porque este congreso, que estaba previsto xa facer uns meses antes, terminase coincidindo no día de hoxe, o Día Escolar pola Paz, a nivel mundial, e que na Galiza e en Portugal vimos celebrando há 40 anos xa, desde que a UNESCO declarara o Día Mundial da Paz, vimos celebrando 40 anos e que mellor maneira que celebralo nun foro como este, con tanto profesorado, alumnado, autoridades e todas as persoas que temos moito compromiso coa paz e neste momento temos que aínda acelerar máis o paso porque está máis en risco esa paz mundial. Xa para pasar a presentar o profesor Antonio Nóvoa, primeiro pedir disculpas, porque a quen había que presentarme era a min, porque o profesor Antonio Nóvoa é desta terra, de Valença, polo tanto, é moito atrevimento vir aquí a presentarvos a un veciño ilustre como é o profesor Antonio Nóvoa. Mas, para as persoas que xa o coñecedes, simplemente refrescar algunhas ideas e para aqueles persoas máis novas, dicir que é unha persoa de leitura obrigada toda a súa obra, tanto de historia como cousas que está a producir aínda nestes momentos, aínda estes días recibí o último libro publicado en Sao Paulo hai 2 anos e traducido ao castellano Profesores, liberar el futuro, neste mismo ano 2025 que acaba de írsenos. Dicir que leitura obrigada porque é xa os traballos dunha madurez intelectual extraordinaria, dunha persoa que escreve sobre valores democráticos, sobre como construir os futuros xuntos, ese documento que el está detrás, a súa intelixencia e o seu traballo, ese documento da UNESCO do ano 2021, reimaxinar os futuros xuntos e un novo contrato social pola educación, están perfectamente alineados no tema que nos trae hoxe aquí a Valença e que ven avalado por toda a súa traxectoria intelectual que, xa digo, non a vou a recordar toda porque non só falaría eu nesta tarde, simplemente remarcar algunhas cousiñas que traigo escritas para non perderme. Ben, é unha dilatada traxectoria no campo da historia do casao e educación comparada, na que destaca a historia da profesión docente e o desenvolvemento de políticas educativas da Unión Europea. Destaca pola súa extraordinaria capacidade para ler no pasado da profesión docente e atinar no diseño de percursos polos que debemos transitar no futuro. Nada máis clarificador que o título dese libro que vos decía. Alén de todas as cousas que forman parte da súa traxectoria profesional e intelectual, é doutor honoris causa por 6 universidades de Portugal, Brasil, moi pronto tamén da Galiza, esperemos. Como decía, natural de Valença, con destino profesional na Universidade de Lisboa desde o ano 85, catedrático desde o 96, visitou multitude de países para completar a súa formación e formar a futuros profesionais da educación, centos de publicacións e conferencias en moitos idiomas, porque é unha persoa que, ademais do portugués, o castellano, o galego e o francés, inglés, se move en todos esses idiomas. Podemos comezar que a súa traxectoria investigadora nos ven de unha tese que eu aínda era un rapaz, aínda que só tiño 2 anos menos que el, aínda era un rapaz porque naquele momento xa lera o profesor Nóvoa, por xa era ler unha autoridade científica na historia da educación, que era a súa tese de Xenebra, aquel primeiro doutoramento de 1986. E logo unha segunda tesis en 2006 na Sorbona. Coa obtención do doutoramento na Universidade de Xinebra,
suscribe o novo paradigma de construción da historia da educación, que analiza os fenómenos escolares no contexto máis amplio das realidades sociais, políticas e culturais. É dicir, non basta decir como evoluiu a profesión docente, senón por que nunhas etapas históricas decimos que o profesorado son as luces da República e noutras etapas históricas decimos que son os aparatos ideolóxicos do Estado e noutras etapas históricas decimos outras cousas. Iso hai que explicalo, non basta decir como era con datos obxectivistas que nos introduciu por aí o positivismo. Antonio fundou este novo positivismo xunto con outras personalidades, alguén tamén do Estado español, cos que os galegos tivemos a oportunidade de facer as nosas teses de doutoramento, como foi Julio Ruiz Berrio ou Agustín Escolano, e isto supón un xiro copernicano nos estudios do pasado educativo con efectos no presente e nas políticas do futuro. A profesionalización dos profesores en Portugal, século XVIII ao XX, a primeira tese en Xenebra, é o traballo dunha autoridade científica no campo da historia da educación representativo dese novo paradigma. No ano seguinte, o Instituto Nacional de Investigación Científica de Lisboa publica 2 volumos dese traballo, Le Temps de Professeur, que resulta de lectura obligatoria na formación do profesorado. Como decíamos, logo unha segunda tese na Sorbona, que xa supón un avance importante na epistemoloxía da construción da educación comparada, na que fala da construción do modelo escolar na Europa do sudoeste, España, Francia e Portugal, desde mediados do século XIX hasta 1920. Magnífica obra de historia da educación contemporánea, na que, ademais do enfoque histórico, senta as bases da construción epistemolóxica da educación comparada. Define con rigor ese modelo escolar, o proceso de construción dos sistemas nacionais de ensino, da expansión das escolas de masas, da difusión mundial do modelo. Logo aterriza na Europa do suroeste, analizando 4 piares do modelo escolar: transformación de nenos en escolares, o currículum da escola de masas, o proceso de profesionalización do profesorado e a pedagogía como discurso científico de educación. Xa digo, non afondo máis xa no seu currículum, con eses centros de publicacións, xa vos deixo co profesor Antonio Novoa, que ademais non escapou do compromiso que a súa sociedade, persona clave no goberno da Universidade de Lisboa, reitor máis de 8 anos, vicerreitor antes, e no 2016 candidato á presidencia da República, e, por suposto, a partir desa boa fundamentación histórica que ten nos últimos anos, é persona, figura clave na construción dos futuros da educación con ese traballo da UNESCO e aínda pode ofrecernos moito traballo desde a cátedra da Universidade de Lisboa dos futuros da educación. E xa digo, fun resumindo o resumido do resumen, porque senón só falaba eu nesta tarde. Moito obrigado, Antonio, por acompañarnos. Muito obrigado ao José Manuel Cid, amigo, pela generosidade da apresentação. Cumprimento também todas as autoridades, no Presidente da minha Câmara Municipal e também nos representantes do Ministério da Educação Portugal, de Espanha, da Junta da Galiza, do Ayuntamento de Tui e de todos e todas aqui presentes, nomeadamente os organizadores deste belo congresso e desta bela iniciativa. Propuseram-me uma tarefa impossível, a crise do nosso modelo de sociedade democrática, razões e perspectivas, e ainda para mais ligar isto ao tema da educação. É uma tarefa impossível, eu vou tentar cumpri-la o melhor possível, não é? Dentro de um tempo curto, não vou alongar em demasia a minha intervenção. Vou tentar fazê-lo a partir de algumas palavras-chave que não são meramente teóricas, mas que eu procurarei deixar apontamento sobre a consequência prática de algumas destas palavras ou destes conceitos. Creio que todos estaremos de acordo que vivemos hoje uma espécie de fim
de uma época, vivemos uma certa sensação que está a acabar qualquer coisa, que está a acabar uma época nas nossas vidas e nas nossas sociedades, e esta época é, em grande parte, o fim do multilateralismo. Aquele sonho criado após a Segunda Guerra Mundial, a ideia das Nações Unidas, está a ser substituída de novo pela lei da selva, pela lei do mais forte, pela lei do poder, do eu quero, posso, mando. E esta ideia de que o multilateralismo está a terminar é uma coisa que nos deixa, obviamente, muito angustiados. E com a queda do multilateralismo vem também um pouco a ideia da queda da democracia. A democracia está em declínio no mundo, uma espécie do regresso da tirania ou dos tiranos, e eu utilizo a palavra tirania no seu sentido filosófico, porque os tiranos podem ser eleitos. Os tiranos podem ser eleitos e estamos, por vezes, a eleger tiranos, não é? E a criar uma espécie de um regresso de uma tirania à maneira de pensar o mundo e de estarmos no mundo. E também o fim. O Presidente da Câmara do Estado de Valença falou aqui no humanismo, o fim de uma ideia humanista da sociedade, o fim dos direitos humanos, dessa declaração que em conjunto celebramos em 1948 e que eu procurei, quando embaixador na Unesco, revisitar a partir da célebre ideia do Saramago, quando recebeu o Prémio Nobel da Literatura, e disse: se temos direitos, também temos deveres, deveríamos escrever uma carta dos deveres humanos, e não fui para a frente com essa iniciativa da Unesco, porque o mais alto representante das Nações Unidas me disse, com a sua sabedoria: António, se formos por aí, vamos acabar com uma declaração muito pior do que a declaração de 48. Isto é, o mundo hoje não aceitaria uma declaração como aquela que se celebrou em 48 dos direitos humanos. Haveria uma declaração muito mais recuada, muito menos interessante do que essa. E o humanismo é o centro do ser humano, aqui recordada pelo Presidente da Câmara Municipal de Valença, mas é o centro do ser humano na sua relação com o outro, não é? O que verdadeiramente define a ideia humanista é a capacidade de olhar e de ver e de sentir e de compreender e de aceitar o outro e não de pensar o outro como o nosso inimigo. Estamos no fim de uma época, da época do multilateralismo, da época talvez da democracia liberal, tal como a entendemos nos últimos 200 anos, da época do humanismo e dos direitos humanos. E vocês perguntam, no título que me sugeriram, e quais são as razões desta crise? Quais são as razões do fim desta época? E talvez possamos falar em três. Claro que há muito mais, mas eu estou a simplificar uma ideia. Por um lado, porque nós, cidadãos, nos fomos... Desapareceu, não sei porquê. Porque nós, cidadãos, nos fomos sentindo desprotegidos. E desprotegidos pelas instâncias internacionais. Porque o multilateralismo foi muito frágil. Nas Nações Unidas, na Unesco, no Conselho dos Direitos Humanos, porque as instâncias internacionais não nos protegeram. Não nos protegeram dos grandes grupos económicos, dos grandes oligopólios que hoje concentram oito pessoas no mundo, concentram metade, tanto quanto metade da humanidade. 8 pessoas no mundo têm uma riqueza igual à de 4 mil milhões de pessoas e de cidadãos no mundo. Não nos protegeram. Sentimos-nos desprotegidos,
nas crises sucessivas, nas crises de 2007, nas crises sucessivas, e isso é um falhanço. Em grande medida fomos nós que falhamos na nossa capacidade de construir esse multilateralismo. E sentimos-nos desiludidos com a política. Há uma desilusão com a política democrática. Há uma desilusão que passa muitas vezes pelos fenómenos de corrupção, muitas vezes pelos fenómenos de uma má representação dos nossos interesses, muitas vezes pela incapacidade, muitas vezes pela inércia, muitas vezes, já aqui foi dito, pela falta de uma visão estratégica, e essa desilusão com a política é profundamente corrosiva, não é? Corrói a sociedade, corrói os elementos centrais que fazem a ideia da democracia. E aqui na Europa, sobretudo aqui na Europa, fomos-nos sentindo ameaçados pelos outros, ameaçados pela presença dos outros, que têm culturas diferentes, religiões diferentes, maneiras de viver diferentes. Fomos-nos sentindo como uma ameaça, não é? E essa sensação de que estamos ameaçados, não é? Ameaçados, entre aspas, nos nossos valores, ameaçados nas nossas maneiras de viver, foi criando caldo, foi criando o fermento desta crise que hoje vivemos, que hoje sentimos na Europa e no mundo, e que sentimos de uma maneira brutal, de tal maneira que muitas vezes vemos notícias, o que eu faço é o que todos aqui presentes fazem, vemos notícias na televisão que são tão inacreditáveis que nós precisamos de ir confirmar. Será que isto é mesmo verdade? Será que é verdade que aquele senhor que reina nos Estados Unidos da América disse aquela coisa, fez aquela coisa? Será que é verdade? É tão inacreditável, tão fora do que nós fomos construindo, que nos sentimos perplexos e inseguros. Não é? E perguntam-me vocês, no título que me propõem, razões e perspectivas, e então, quais são as perspectivas? Num certo sentido, o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer? E nessas perspectivas, respondo-vos também com 3 palavras, com 3 verbos. A primeira é que podemos resistir. Podemos resistir, e resistir é tentar adiar o fim desta época. Não é? Um extraordinário filósofo, pensador brasileiro, que vem de uma comunidade indígena, um senhor chamado Ailton Krenak, escreveu um livro maravilhoso que se chama Adiar o Fim do Mundo. Eu inspirei-me no Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, para dizer que precisamos de adiar o fim desta época. E o que é adiar o fim do mundo? Para Ailton Krenak é dizer que temos de construir a possibilidade de contarmos mais uma história, de podermos ainda contar mais uma história, adiar esta inevitabilidade do fim do mundo e esta resistência. Esta resistência é hoje um elemento central do debate democrático e da ação democrática. E podemos e devemos religar-nos, voltar a ligar-nos à natureza e aos outros, não é? Voltar a dizer que não há natureza por um lado e ser humano pelo outro, que nós, seres humanos, somos parte da natureza. E por isso falamos de natureza humana. Não há 2 coisas diferentes que estão em confronto. Há uma única natureza da qual nós fazemos parte. E que nesse fazer parte, os outros
são um elemento central dessa nossa relação, da nossa capacidade de religar. Mas talvez, meus amigos e minhas amigas, o mais importante seja a capacidade de reimaginar. A capacidade de reimaginarmos possibilidades futuras. A possibilidade de conseguirmos construir novas imaginações do futuro, e é dessas que eu tentarei falar-vos de maneira breve nos próximos minutos. E reimaginar é certamente ter consciência de 3 movimentos que são centrais para a sociedade do presente e que são centrais, já o direi também, para a educação. Reimaginar é a possibilidade de reimaginarmos uma vida comum, no sentido em que ela nos foi introduzida ou apresentada pelo Papa Francisco: sentar todos à mesa da nossa casa comum. Isto é, sentar todos sem discriminação. É o projeto da capacidade de incluirmos, de nos incluirmos nesta casa comum. E como todos sabem, talvez os nossos colegas galegos tenham acompanhado menos isso, mas em Portugal tornou-se uma frase que todos dizemos quando o Papa Francisco, nas Jornadas Mundiais das Juventudes em Lisboa, repetiu: temos que dar um lugar à mesa a todos. E depois repetiu a célebre frase: todos, 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 para assinalar que os todos não é todos menos alguns, não é? Não é todos menos aqueles de quem não gostamos, não é todos menos aqueles que têm outra cultura, não é todos menos aqueles que têm outra religião. Essa inclusão na construção de uma vida comum é certamente um dos elementos centrais da reimaginação do futuro. E um segundo lugar desta reimaginação é a grande revolução do nosso tempo, a grande revolução silenciosa do nosso tempo, que é o aumento da esperança de vida, que é o facto que os humanos, pela primeira vez, têm uma expectativa realista de serem centenários, de viverem para além dos 100 anos. Eu recordo-vos que há um século, há 100 anos, em Portugal, a esperança média de vida era de 40 anos. Há um século. Hoje, a esperança média de vida em Portugal, e na Galiza deve ser idêntica, é de 84, 85 anos. A expectativa de ir além dos 100 anos é uma expectativa muito realista e dentro de muito pouco tempo. E diz-nos o nosso cardeal Tolentino de Mendonça: precisamos de aprender a sentar à mesma mesa 6 gerações. Talvez ele exagere um pouco com os 6 gerações, mas 4 ou 5 já estão aí. 4 ou 5 já estão aí. E isto é uma mudança radical nas cidades, na sociedade, na educação, na cultura, na saúde, no território, na economia. Esta revolução do intergeracional que nos obriga a tentar sentar à mesma mesa 6 gerações. E a terceira grande reimaginação do futuro passa necessariamente pelas gerações futuras, pelas gerações dos jovens. E diz-nos o secretário-geral das Nações Unidas no que foi o seu maior contributo para o futuro, mas totalmente ignorado pela comunicação social, totalmente ignorado pela generalidade das pessoas, que foi um documento trabalhado ao longo de vários anos chamado
a nossa agenda comum, que é um documento absolutamente extraordinário que revisita a Agenda 2030 da sustentabilidade e que tem como ponto central a ideia de que precisamos de sentar os jovens à mesa das decisões. Isto é, não basta discursos paternalistas sobre os jovens, não basta discursos retóricos sobre a democracia e os jovens, não basta discursos de que os jovens têm que ser cidadãos ativos, etc. Temos que os sentar à mesa das decisões, porque os jovens foram excluídos da mesa das decisões. O Bento Jesus Caraça, que foi um grande intelectual português do século XX, escreveu, no princípio da década de 30, uma palestra extraordinária chamada A Cultura Integral do Indivíduo. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de ter que apresentar essa palestra. E nessa palestra o Bento Jesus Caraça dirige-se aos jovens, à juventude da época. E eu fui ver que idade, qual era a idade do Bento Jesus Caraça quando proferiu esta conferência. E o Bento Jesus Caraça, que falava do alto da sua maturidade para os jovens, proferiu esta conferência quando tinha 32 anos. Não é? Aos 32 anos ele já se considerava um velho, uma pessoa experiente. Ora, justamente a dinâmica do aumento da esperança de vida tirou os jovens dos lugares das decisões e esse é um ponto central que temos pela frente. E face a isto, a pergunta que os organizadores do Congresso me sugerem é: e afinal, o que pode a educação? Infelizmente, e não quero com isto reduzir o espaço da educação, infelizmente e contrariamente ao que se diz, a educação não pode assim tanto. Não se atribua à educação um poder que ela não tem. Ela tem poder em muitas coisas, não tem poder em muitas outras. E a ideia de que tudo começa na educação, de que tudo se vai alterar pela educação, de que todos os problemas vão ser resolvidos pela educação, de que qualquer coisa é uma ideia muito atraente, mas é uma ideia um pouco simplista e excessivamente fácil, não é? Nós temos que perceber qual é o lugar da educação, o que a educação pode, e pode muito, mas sem darmos à educação uma espécie de alfa e ômega da resolução de todos os problemas. E por isso, para introduzir esta segunda parte, eu procurei trazer-vos uma espécie de murro no estômago. Este murro é o murro no estômago com que eu vivo há muito tempo e, portanto, partilho convosco este murro no estômago. E este murro no estômago foi-me dado por um extraordinário intelectual, um senhor chamado George Steiner, que todos aqui conhecem, um homem judeu, expulso da Alemanha nazi e perseguido, um homem absolutamente extraordinário, um grande amigo de Espanha, um grande amigo da Galiza, um grande amigo de Portugal, a quem eu, em 2009, como reitor da Universidade de Lisboa, outorguei as insígnias de doutor honoris causa. Eu tinha estado a falar com o George Steiner na véspera. Ele, na véspera, tinha-me perguntado, ele é um poliglota: senhor reitor, em que língua devo falar? Francês, inglês, alemão, o que é que acha? Eu disse: senhor professor, fala na língua que entende. E ele não me respondeu mais nada. E quando se dirigiu ao palco para agradecer o elogio, enfim, na bela aula magna da Universidade de Lisboa, ele foi ter comigo à cadeira em que eu estava sentado e disse-me: afinal, senhor reitor, em que língua falo, não é? E eu voltei a dizer: senhor professor, não sei, olha,
inglês ou francês está bem, quer dizer, alemão é mais difícil, russo é mais complicado, talvez inglês ou francês. E ele deu uns passos na direção do microfone e depois voltou atrás e sussurrou-me ao ouvido: e senhor reitor, eu posso voltar a fazer aquela pergunta? E eu sabia exatamente qual era aquela pergunta e eu disse-lhe: senhor professor, obviamente que pode voltar a fazer aquela pergunta. E aquela pergunta foi a pergunta da vida dele. Foi a pergunta que ele fez de 1000 maneiras diferentes ao longo dos 70 anos em que escreveu. E essa pergunta aqui está. Uma vez mais, eu vou partilhá-la convosco como essa espécie de murro no estômago que eu levei quando ouvi esta pergunta e quando li tudo o que está por trás desta pergunta e que agora partilho convosco. É uma das fórmulas. Foi a fórmula que ele utilizou no Honoris Causa de Lisboa, mas enfim, ele fez a pergunta de muitas outras formas, em muitos outros momentos da sua vida. Como é possível tocar Schubert pela noite e marchar de manhã para cumprir as suas obrigações no campo de concentração? Porque é que nem a grande literatura, nem a música, nem a arte puderam impedir a barbárie total? Porque é que chegaram mesmo a ser o ornamento dessa barbárie, para tudo dizer? E com frequência proporcionaram uma decoração, uma fioritura, uma formosa moldura para o horror. O Sr. J.S. King, parece que era um pianista extraordinário, tocou Debussy e de maneira sublime, ao que parece, enquanto na rua se ouviam os gritos daqueles que passavam pelas estações de Munique rumo a Dachau. Porquê que a música não disse não? Pergunta o George Steiner. Porquê que as humanidades não nos humanizaram? Pergunta o George Steiner. Porquê que a educação, porque sim, a Alemanha era o país mais educado e mais culto do mundo, porquê que a educação não nos libertou da barbárie? E esta pergunta é uma pergunta terrível para nós educadores. E é uma pergunta que nos obriga a colocarmos no nosso lugar, não achando que vamos resolver os problemas todos do mundo, mas dizendo o que é que podemos fazer, o que é que cada um de nós pode fazer para impedir que esta barbárie se repita. Infelizmente, sabemos que estamos muito próximo dessa repetição. E talvez por isso a melhor maneira de responder, e vou-vos responder com 3 palavras, seja recorrer à mais importante das obras publicadas sobre democracia e educação, a celebérrima obra de John Dewey, publicada em 1915, com este título. E nessa obra, John Dewey diz: nunca nos esqueçamos que há uma ligação profunda entre 3 palavras. A palavra comum, a palavra comunidade, eu sei que pus ali comunhão, e já vos vou explicar porquê, mas o John Dewey dizia a palavra comum, a palavra comunidade e a palavra comunicação. Eis as 3 coisas que nós educadores podemos fazer: o comum, a comunhão e a comunicação. E o comum é dizer isto, que parece pouco e é muito. A educação faz-se numa relação intergeracional, entre um mestre e um aluno, entre 2 gerações. Mas a escola faz-se também numa relação intrageracional, entre alunos, num trabalho de cooperação, em comum. Isto que aqui está quer dizer: temos de mudar a nossa pedagogia. A nossa pedagogia não é perguntar como é que eu, professor, dou uma boa aula.
A nossa pedagogia é perguntar como é que eu, professor, construo as condições para que os alunos trabalhem em comum, em cooperação, uns com os outros, com o meu apoio, com o meu trabalho, com a minha relação. Falar do comum na escola, na educação, é falar de uma profunda transformação pedagógica que está a faltar nas nossas escolas. Daqui a um mês sai um livro meu que resulta de uma viagem por escolas de Portugal. E nessa viagem o que eu vi foi uma profunda transformação das escolas públicas portuguesas, mas uma pequeníssima mudança das práticas pedagógicas. Mudou tudo nas escolas. A gestão, o ambiente das escolas, o acolhimento, atividades extraescolar, muitas atividades de cidadania, muitas atividades ambientais, muitas atividades de diversa ordem, mas lá, no lugar da pedagogia, parece que mudou pouco, não é? E, portanto, falar do comum, se queremos trazer a democracia para dentro das escolas, não é falar de democracia, é fazer democracia. E fazer democracia começa no comum da pedagogia, no comum da transformação pedagógica. E continua pelo comum da comunhão. Comunhão, obviamente, não no seu sentido religioso, mas no sentido em que o Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, utiliza este conceito. Quando diz, ninguém educa ninguém. Mas também ninguém se educa sozinho. Os seres humanos educam-se em comunhão, uns com os outros. E falar desta ideia é falar, sim, da inteligência artificial. Falar desta ideia é falar, sim, das questões tecnológicas. Para dizer que se elas... Pensei que era vinho verde, mas não. Não, ok. É falar de uma tecnologia e de uma inteligência artificial que não podemos recusar. Recusar isso seria um absurdo. É um absurdo recusar as evoluções tecnológicas, por muito que nos custe. Não há ninguém mais cético do que eu em relação a muitas dessas tecnologias. Mas se elas estiverem ao serviço desta relação, estiverem ao serviço desta comunhão, desta capacidade de nos educarmos em comum, em comunhão uns com os outros, elas são certamente bem-vindas. Se elas estiverem ao serviço da ideia que são elas que nos vão educar, que são elas que nos vão dizer a nova verdade e as coisas, ou que são elas, que é o grande perigo, que são elas que vão permitir que nos eduquemos sozinhos, em frente a um computador, e que possamos sozinhos, não é, fazer o nosso caminho, estaremos a cometer um erro trágico, não é? Porque nós podemos aprender muitas coisas sozinhos. Podemos aprender, é o verbo que eu estou a utilizar, muitas coisas sozinhos. Mas para nos educarmos, precisamos dos outros. Ninguém se educa sozinho. Podemos aprender coisas sozinhos. Para nos educarmos, precisamos dos outros. Então, a relação, uma tecnologia que esteja ao serviço desta relação, do encontro, da troca, da partilha, será bem-vinda. Uma tecnologia que esteja ao serviço desse sonho pesadelo, que já existe em muitos lugares, de que podemos conceber uns programas de computador, de inteligência artificial, em que podemos pôr o menino ou a menina em casa ou noutro lugar qualquer, em frente àquele aparato, e que ele vai conseguir aprender melhor do que aprende na escola, etc. Talvez possa aprender algumas coisas melhor do que aprende na escola, mas nunca se poderá educar, porque a educação tem essa dimensão humana e está ao serviço de uma dimensão de relação. Por isso, o debate sobre as tecnologias não pode ser recusado.
como vocês fazem aqui neste Congresso, não é? Mas tem que ser enquadrado numa visão humanista da educação e numa visão da educação como um processo de relação com o conhecimento e de relação com os outros. Não há educação apenas na relação com o conhecimento. A relação com o conhecimento é central, é matéria-prima do nosso trabalho, mas ela implica uma relação também com os outros, esta ideia da comunhão que eu vos quis aqui trazer. E, finalmente, a terceira e última palavra, peço desculpa, pensei que já tinha passado a palavra comunicação, não é? A palavra comunicação no sentido da melhor metáfora educativa. E a melhor metáfora educativa, desde sempre, é a metáfora da viagem. A educação é uma viagem. Serve para nos enraizarmos como indivíduos numa comunidade? Sim. Mas serve também para nos libertarmos através de uma relação e de uma comunicação com os outros. Um dos erros do discurso educativo é muitas vezes o erro da comunidade. Temos que enraizar numa comunidade. É verdade. Mas a educação não é apenas um enraizamento numa comunidade. A educação é também um libertar-nos dessa comunidade. E por isso eu não utilizei a palavra comunidade na citação do John Dewey e fui buscar a palavra comunhão. Porque a palavra comunidade pode ter um sentido muito perigoso, que é o sentido das comunidades de identidade, a comunidade de semelhança, a comunidade familiar, a comunidade dos nossos semelhantes, a comunidade da nossa religião, a comunidade da nossa cultura. E esse sentido de comunidade é hoje um sentido perigoso. Agora pode ter um sentido extraordinário. É, aliás, nesse sentido que o John Dewey utiliza. Uma comunidade de trabalho, uma comunidade de estudo, uma comunidade de educação, isto é, uma comunidade que trabalhamos em comum uns com os outros. Venhamos de onde viermos, sejamos quem formos, sejam quais sejam as nossas origens, estamos ali em comum a fazer um trabalho, estamos em comum a viver uma vida, estamos em comum a realizar alguma coisa. Este outro sentido de comunidade é obviamente muito importante. E isso implica uma ideia de comunicação com os outros. E nesta comunicação vão duas palavras fortes, já aqui ditas, a palavra participação e a palavra cidadania. Mas a palavra participação e cidadania é dizer o que diz o António Guterres na nossa agenda comum: sentar os jovens à mesa das decisões. Sentar os jovens à mesa das decisões na escola. Sentar os jovens à mesa não é ouvi-los apenas, não é dar-lhes um lugar paternalista, não é fazer umas reuniões de vez em quando ou uns conselhos para ouvir os jovens, não, é sentá-los à mesa das decisões. Isto não é demagogia, isto é democracia. Isto agora é o facilitismo. Agora os alunos é que vão dizer as notas que têm democraticamente. Agora os alunos é que vão decidir o que é que vão aprender ou não. Não. Os alunos não vão decidir isso. Os meninos vão aprender matemática, quer queiram, quer não queiram. Isso é uma responsabilidade nossa. Somos nós. É uma responsabilidade ontológica da nossa parte. Porque nós chegamos cá primeiro. Estamos cá primeiro. Temos uma responsabilidade para ele. Os meninos é que... Não. A avaliação é uma responsabilidade nossa. Agora, há milhares de coisas que podem ser decididas por eles, que podem ser construídas por eles em processos de decisão, e esta é a verdadeira educação cívica. O António Sérgio, o grande educador português, que precisamente no mesmo ano do John Dewey escreveu a Educação Cívica, 1915, começa a educação cívica dizendo: falar de educação cívica sem praticar a educação cívica é a mesma coisa que querer aprender a nadar sem nunca entrar dentro d'água, não é? Não se pode.
Não vale a pena. Não vale a pena estarmos a tentar falar de educação cívica, a tentar doutrinar do ponto de vista da cidadania, se não exercermos, se não praticarmos, se não construirmos essa cidadania. E é isso que eu quis dizer neste desdobramento destas três palavras: comum, comunhão, comunicação, que nos obriga, no caso do comum, a uma profunda mudança pedagógica, no caso da comunhão, a perceber as dimensões relacionais que têm que estar presentes no uso da tecnologia, da inteligência artificial e de outros dispositivos, e no caso da comunicação, a explicar a importância que temos que dar ao papel dos jovens, mesmo das crianças. Mesmo das crianças. Aí está o movimento da escola moderna e o seu modelo, que nos explica como é que isso se faz com crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, como é que se inscrevem essas crianças e a sua voz nos processos de decisão. Foi isto que vos quis dizer com muita simplicidade. Perspectivas, perguntam-me vocês. Eu julgo que hoje em dia não temos nenhuma razão para ser otimistas. Não há nada no mundo, nada, praticamente nada no mundo, nem os desenvolvimentos de inteligência artificial, nem as tiranias, nem o fim do multilateralismo, nem a agenda contra os direitos humanos, contra a diversidade, contra as diversas formas de alteridade e de compreensão do outro, que nos faça estar otimistas. Mas atenção, que isso não significa que renunciemos à esperança. À esperança no sentido que o Ernest Bloch, não é? Nesse livro extraordinário, não é? Sobre o princípio esperança, nos falava da doctas spes, da esperança culta, da esperança cultivada, da esperança instruída. A ideia de que a dimensão da esperança é central. Sem esperança não haverá nenhuma possibilidade de democracia, porque a democracia é a promessa de uma liberdade, é a promessa de uma vida melhor. Se não tivermos essa promessa que está na esperança, não temos nenhuma possibilidade de sair da crise em que estamos, da situação em que estamos. E é por isso que, para mim, é a minha reflexão dos últimos meses, é muito importante percebermos que nós, educadores, nós, cidadãos, nós, democratas, precisamos de construir imaginários de futuro. Não é fazer falsas promessas, não é criar falsas ilusões, mas se nós não tivermos imaginários de futuro, como é que nós mobilizamos os jovens? Como é que nós mobilizamos as pessoas? Dizendo-lhes: olhe, as questões climáticas estão tão más, que a Terra vai acabar. As questões demográficas estão tão más, que isto, mais dia, menos dia, vai ser um desastre. As questões é anunciando aos jovens que eles vão ter uma vida pior do que nós. Sem imaginários de futuro, nós não conseguiremos resolver a crise democrática. E foi por isso que eu vos quis falar neste reimaginar. Porque, na verdade, para terminar, o que mais me dói hoje, e é a minha reflexão mais forte que eu faço em relação aos falhanços da minha geração, o que mais me dói é que os imaginários de futuro estão todos nos tiranos do mundo e nos grandes oligopólios digitais. O imaginário do futuro está nos Elon Musks desta vida, que é o pior que existe no mundo. O que é que ele nos promete? Uma nova vida em Marte. A humanidade vai para Marte, estamos a trabalhar. Não adianta de nada, como nós dizíamos na nossa geração, tentar mudar o mundo. Não, vamos mudar de mundo. Vamos para um outro mundo, não é? Que vai ser maravilhoso, não é? O que é que o Elon Musk nos tem prometido na última semana? Não discutam os salários, não discutam essas coisas. A inteligência artificial
vai criar tanta abundância, tanta riqueza, que vai haver riqueza para todos. Não vale a pena discutirmos os salários. E promete isto com toda a facilidade do mundo, não é? O que é que ele nos promete? As doenças. As doenças vão acabar. A inteligência artificial vai resolver esses problemas todos. Os imaginários de futuro, os imaginários de uma vida melhor, estão nesta gente. Como nos Trumps deste mundo. A guerra vai acabar. A paz, eu resolvo isso dentro do meu avião em 24 horas, não é? Os imaginários de futuro estão nesta gente. E o que é que nós temos para apresentar como imaginários? Nada. Nada, não é? Temos apenas, dizemos que vai ser pior, o mundo vai ser pior, a crise climática vai ser pior, a crise demográfica vai ser pior, a crise tecnológica vai trazer... Isto é, não sairemos da crise democrática em que estamos se não recuperarmos nós a voz da esperança e a voz dos imaginários. E para isso, cada um de nós tem de fazer o seu papel. Cada um de nós tem de fazer o seu papel mínimo. O seu papel mínimo. Não somos nós, nem cada um de nós aqui sentados, nem nós todos aqui sentados juntos que vamos mudar o mundo. Mas sim, cada um de nós tem a sua parte de responsabilidade. E isso eu percebi de uma maneira notável, naquilo que os poetas são capazes de dizer e de escrever. E que nós não somos capazes de dizer tão bem como eles, nem que tenhamos aqui 3 horas de discurso e que eles são capazes de dizer numa frase. Numa frase. E por essa frase eu termino. E essa frase é do Jorge Luís Borges, não é? Peço desculpa, não se vê assim muito bem, mas... E essa frase é dita pelo Jorge Luís Borges. Num dos últimos livros que ele escreveu, já cego, ele fez uma viagem pelo mundo, que muitos aqui conhecerão, que foi recolhida num livro chamado Atlas. Fez com a mulher dele, com a Maria Coduma, né? Aliás, recentemente falecida, e a Maria tirava fotografias, há uma fotografia numa página, e na página ao lado o Jorge Luís Borges ditava-lhe um pequeno texto que ela escrevia. E é um livro maravilhoso. Fragmentos do diálogo entre uma foto e um texto. E no Egito, no início do deserto do Sará, o Jorge Luís Borges, há uma fotografia muito bonita da Maria, e o Jorge Luís Borges pôs este texto ao lado dessa fotografia, que é o texto que nos diz que cada um de nós tem a sua responsabilidade própria e que não podemos já acreditar nas grandes mudanças sistémicas do mundo, mas podemos acreditar nisto. Com isto termino, agradecendo muito o vosso convite e esperando não ter alongado em demasia esta apresentação. Diz o Jorge Luís Borges: inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse para mim em voz baixa: estou modificando o deserto do Sará, não é? E com este gesto ele estava modificando o deserto do Sará, que não voltou a ser o mesmo depois que o Jorge Luís Borges se inclinou, pegou num punhado de areia e o deixou cair um pouco mais adiante. Muito obrigado. Muito bem, obrigado.